Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é uma grande alegria estar aqui neste quarto domingo do tempo comum para meditarmos juntos o Evangelho que a Igreja nos propõe hoje, de São Lucas, capítulo 4, versículos do 21 ao 30. Se você ainda não ouviu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição desse vídeo. Olá, meus irmãos. Hoje eu vim compartilhar a reflexão do Evangelho desse domingo, do Evangelho do Senhor segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 30, que é a continuação do Evangelho do domingo passado, onde Jesus se dirige a Nazaré e se encontra em uma sinagoga e, ao fazer a leitura do livro do profeta Isaías, deixa todos os presentes abismados com a sua sabedoria. E diante daquela situação, o povo se questiona: não é aquele o filho de José? Aquele que cresceu entre nós? E o Senhor escuta isso e lhes diz, no versículo 23 e 24: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. E nesse sentido, todos nós somos chamados a ser profetas, que levam a palavra do Senhor aos nossos irmãos, que levam o Evangelho do Senhor. Mas é bem comum no nosso dia a dia, na atualidade, a gente perceber que não damos muito ouvidos às pessoas que estão próximas de nós. A nossa casa, por exemplo. Tanto que existe a expressão: santo de casa não faz milagre. E isso só é verdade porque muitas vezes a gente deixa de escutar quem está perto de nós para dar mais ouvido a quem não está tão próximo. E é claro que devemos estar em comunhão com os nossos irmãos, mas é preciso também santificar a nossa casa, cultivar a caridade. Caridade essa que é paciência, que é amor, que é escuta, que é o acolhimento. E entender que o agir de Deus também acontece perto de nós. Da mesma forma que Deus usa uma pessoa, Ele também escolhe pessoas que muitas vezes a gente não espera, que contra a vontade do mundo Ele envia, Ele escolhe e capacita. Por isso a gente deve também santificar a nossa casa, ter uma postura de humildade para escutar o Senhor, para acolher os nossos irmãos, porque sem escutar eles, sem essa caridade, nós nos perdemos. Quanto a isso, a segunda leitura desse domingo, em 1 Coríntios 12, 31 e 13 até o versículo 13, fala também sobre a fé, sobre a justiça, sobre a importância da caridade. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Porque não há fé sem caridade, sem amor, sem abandono do ego, sem fazer silêncio para escutar o que o Senhor quer nos dizer, a sua vontade, para enxergar o que está bem diante de nós. Por isso, meus irmãos, que nós possamos assumir uma postura de pessoas de fé que cultivam a caridade, cultivam o acolhimento, a paciência, o amor, a escuta, que possamos fazer silêncio para escutar o que o Senhor tem a nos dizer, que possamos seguir o exemplo do nosso Senhor. E se você está escutando até agora, se está conosco até agora, não deixa de dar o seu like e comentar o que você está achando. No Evangelho de hoje eu gostaria de comentar acerca de um detalhezinho, que
que pode passar despercebido às vezes, mas é interessante pontuar. É um detalhe que podemos trazer para a nossa vida espiritual, a nossa vida real. Para entender esse detalhe, precisamos entender 2 fatos do Evangelho. O primeiro é que Jesus estava lá, pregando, explicando as Escrituras para o povo. E diz o texto sagrado no versículo 22, que as pessoas ficaram admiradas com as palavras cheias de encanto que saíam da boca de Jesus. Então, esse é o primeiro fato. Jesus dizia palavras, verdades que encantavam e deixavam as pessoas admiradas. Só que depois, Jesus continua o seu discurso e ele fala algumas palavras que não agradaram ao povo. E aqui vem o segundo fato, que é o fato de que, no versículo 28, o texto diz que quando as pessoas ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Então, primeiro, Jesus fala palavras de encanto e as pessoas ficam admiradas. E logo depois, pouco tempo depois, as pessoas estão furiosas com a palavra que Jesus veio trazer. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina o seguinte, que a palavra de Deus, ela pode causar esses 2 efeitos na nossa alma. Gente, a palavra de Deus é a palavra da verdade. Quando nós escutamos a verdade, nós ficamos admirados. Porque é a verdade. Nós fomos criados para conhecer e viver a verdade. Então a palavra de verdade é uma palavra que nos encanta, que nos admira. Mas muitas vezes, quando essa palavra de verdade ela traz algo que nos incomoda, ela gera em nós fúria, nós ficamos furiosos. Como ficaram aqui as pessoas da sinagoga. Então, aqui mora um perigo. O perigo é a falta de humildade. Quando uma pessoa é humilde, ela ouve tudo que o seu mestre disse com aquele sentimento de humildade, de que ela é ela quem está aprendendo, ela que deve seguir as palavras do seu mestre. Mas quando uma pessoa é soberba, e ela ouve uma palavra que a incomoda, ela fica furiosa. É como se ela precisasse dizer, como que essa pessoa quer me ensinar? Eu já sei a verdade. Ela está querendo me ensinar uma coisa que ela quer me enganar. Então, Deus a todo momento, todo dia Ele fala conosco. Seja através das reflexões, seja através das pessoas, desse podcast que você está ouvindo hoje, Deus Ele fala. E a palavra dele muitas vezes vai te admirar. Afinal é a palavra de verdade. Mas por conta da nossa soberba, muitas vezes essa palavra de Deus, que é a verdade, nos fere. Porque ela exige humildade. E às vezes nós não temos a humildade suficiente. E nós sentimos raiva, nos sentimos furiosos. Queremos nos rebelar contra a palavra de Deus. E acabamos no pecado. Então, vamos cultivar a humildade. A humildade é a virtude daquele que ouve a palavra de Deus. E mesmo incomodado, mesmo ele dizendo, meu Deus, eu não quero fazer isso, eu não quero seguir o que Deus me diz. Mas ele pensa, mas Deus ele é maior que eu, ele é mais sábio. Deus ele quer o melhor para mim. Deus ele não mente para mim, ele fala a verdade. Por isso eu vou seguir. Essa humildade de reconhecer a nossa baixeza, a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, a nossa miséria, e reconhecer a grandeza, a misericórdia e o amor de Deus por nós. Então, sejamos humildes. Se a palavra do Senhor nos causar fúria, nos causar revolta, vamos fazer um esforço para não nos rebelar contra Deus e para controlarmos essa fúria, fazer um esforço para
sermos pessoas melhores, sermos humildes e assim fazermos sua vontade, praticarmos o bem e um dia chegarmos lá no céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante. E se você gostou do nosso podcast, peço que você compartilhe com as pessoas que você conhece, né? E também se inscreva no nosso canal, assim você não perde mais nenhum podcast. Também no final desse vídeo, vamos deixar o podcast passado, para que se você não ouviu, você possa ouvi-lo.